Eu até nem queria falar com vocês nessa sexta-feira aqui. Estou no meu bunker aqui, passei boa parte do dia fora do bunker. Mas fiquei acompanhando todo o noticiário. Vocês podem acompanhar tudo o que aconteceu de relevante na economia e na política do Brasil e do Rio Grande do Sul, indo no meu blog, polibibraga.com.br. Estou falando aqui com quase 6 horas da tarde, à noite, aqui em Porto Alegre, um belo dia, um belíssimo dia, temperatura amena, chegou a dar 20 graus, imagine 20 graus, e vai ser assim a semana inteira. Espero que tenhamos sol e tempo bom também no sábado que vem, quando o presidente Bolsonaro estará aqui em Porto Alegre para aquilo que o deputado Bibo Nunes chama de cavalgada do aço, uma motocarreata. Por baixo, nós estamos contando alguma coisa assim como 40 mil motos em Porto Alegre. É por aí. O Rio Grande do Sul tem 1.200.000 motos registradas. Porto Alegre deve ter alguma coisa como 150, 200 mil. Eu vou tirar por baixo, vou dizer que tem 40 mil. Vamos ser 40 mil. Vai ser um acontecimento histórico. Mas eu resolvi falar com vocês aqui em função dessas manifestações que ocorreram hoje em várias capitais, em várias cidades brasileiras, aí por parte do lulupetismo, que dessa vez contou com a colaboração. Veja só o nível de desespero que está essa gente. Vocês imaginem os ativistas do PT, do lulupetismo, junto com os ativistas do PSOL, dos comunistas do PCdoB, junto com os tucanos do PSDB lá de São Paulo. O PSDB tirou a máscara, né? O PSDB está tirando um bocado de máscara nesse final de semana. E foi para a rua também. Né? Eu acompanhei. Estou publicando até fotos no meu blog polibibraga.com.br. A não ser que... Eu sei que eu estou com problemas aqui de degeneração de mácula, mas eu continuo enxergando bem apesar disso. E as fotos que eu, inclusive, peguei da Rede Globo, tem uma foto no meu blog da manifestação em São Paulo, que foi a maior do Brasil, né? Deles, né? Porque o resto foi um fracasso total. A de São Paulo também foi, né? São Paulo é uma capital de milhões e milhões de... A capital sozinha tem mais habitantes que o Rio Grande do Sul, que tem 12 milhões. Enfim, mas pelo que eu pude ver ali, vocês podem conferir a foto que está no meu blog ali, que eu tirei da Rede Globo. O que eu pude perceber ali é uma multidão ocupando praticamente só aquela quadra de frente ao MASP de São Paulo. Não mais do que isso. Claro que tem gente que viu imagens da Globo e da Band com muito mais gente do que isso aí. Eu confesso que eu não vi. Talvez tenha estado, mas por mais que tenha ali 4, 5, 6 quadras, não dá para comparar com aquelas mega manifestações de apoio ao Bolsonaro que tem ocorrido em todo o Brasil. Não dá para comparar. Em outros locais, então, o comparecimento público foi um desastre, né? Foi um desastre, a um ponto tal que eu estava vendo agora há pouco as redes sociais do deputado Paulo Pimenta, aqui do Rio Grande do Sul, do PT, que ele está dizendo, olha, vejam só as manifestações no exterior, em Viena tinha 7 pessoas, em Paris tinha 12 pessoas, em Nova York tinha 25 pessoas. Grandes manifestações contra o governo Bolsonaro. Grandes manifestações. Uma semana, no meu entendimento, essa semana, ela está terminando pior do que quando começou, para o eixo do mal. Pior do que começou. Em primeiro lugar, porque essas manifestações de hoje, elas demonstraram mais uma vez que essa gente não tem povo. O povo não está com eles. E também deve se somar o que ocorreu durante a semana. Nós tivemos algumas coisas assim altamente vexatórias para o eixo do mal. Vocês vejam que aquele super pedido de impeachment, por exemplo, protocolado junto ao presidente da Câmara dos Deputados por... reunidos ali de novo quem, hein? Toda a esquerdalha, PCdoB, PT, PSOL, mas essa gente perdeu completamente o pudor, porque olhem só, quem é que estava ali assinando junto com eles? A Joyce Hasselman, o Kim Kataguiri,
aquele ator pornô que hoje é deputado federal, Alexandre Frota, estavam todos ali se aglomerando lá. Eles gostam de se tocar, né? Diante das câmeras. A alegria deles durou muito pouquinho, porque em seguida o presidente do Partido Comunista Operário veio a público dizer o seguinte: falsificaram a minha assinatura no manifesto. Ora, no pedido de impeachment, falsificaram a assinatura, está falsificada a assinatura do comunista, e dizendo: eu não vou estar assinando coisa com esses fascistas, do Kim, da Joyce, do Alexandre, não assinam. Né? Ora, puxa vida, então, já de cara esse super pedido de impeachment de Bolsonaro é uma fake news vergonhosa com assinatura falsa. Má notícia para eles. Agora, pior ainda foi o que aconteceu na CPI do Senado. Porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Ou seja, o denunciante do governo, contra o governo, o deputado Luiz Miranda, que denunciou uma suposta onda de corrupção por conta da vacina Covaxin, ele que acabou sendo dedado ali através da apresentação de um vídeo onde ele aparece com conversações pouco republicanas, para dizer o mínimo, tentando vender máscaras, segundo ele, máscaras, luvas para o Ministério da Saúde. Na verdade, segundo quem mostrou o Dominguete na CPI, o áudio, para ele estava tentando vender vacina, o Luiz Miranda. E a semana terminou assim. Assim terminou a semana do eixo do mal, né? Mas ainda temos mais duas notícias ruins para eles todos. Primeiro, neste sábado saiu a informação de que a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que autorize a Procuradoria-Geral da República a investigar o senador Renan Calheiros por uma nova roubalheira. Uma propina que ele tomou lá da Odebrecht de R$1 milhão. Polícia Federal que pediu, está em todos os jornais de hoje, está no meu blog, inclusive, toda a informação. É simplesmente o relator da CPI do Senado. Ele já está, o Renan, respondendo a 21 inquéritos, não é esse que eu estou falando agora, não. Outros 21, 10 estão lá no Supremo, o Supremo está sentado em cima daquilo ali e não anda. Eles são assim, estão afinadinhos. E foi outra má notícia para eles. Isso não pesa... Não pesa também a decisão do presidente da CPI do Senado, que ontem decidiu postergar sine die para algum dia o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que foi apontado por esse Luiz Miranda como um interveniente na cadeia de propinas aí relacionadas com a compra da vacina Covaxin. O Ricardo Barros pediu para depor. O presidente do Senado disse que ia convocar ele imediatamente. Não convocou. E agora não quer convocar. Pior de tudo ainda para eles é o seguinte: o Ricardo Barros hoje ajuizou um mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal para forçar a CPI a ouvi-lo. Não é mais a CPI que está querendo chamar as pessoas. As pessoas que estão querendo ir lá desmascarar aquele grupelho do grupo dos 7 ali, aquela maioria formada de 11 senadores, do total de 11 senadores, os 7 que estão lá fazendo e acontecendo. É uma semana, eu acho, uma semana altamente desmoralizante para todos eles. Muito desmoralizante. E temos que levar em consideração, você que está me vendo agora, eu estou passando todas essas informações aí para que você não vá, nesse final de semana, não se deixe empetelhar por essas conversas mole aí a respeito do êxito dessas manifestações lulopetistas de hoje. Porque o que aconteceu durante toda a semana foi isso aí. São manifestações fracassadas de um movimento que agora se desmascara com o apoio do PSDB ao PT, ao PSOL, ao PCdoB. Quer dizer, eles vão fazer o diabo para fazer com que o governo não governe o governo. Essas manifestações fracassadas de hoje
se unem a esses incidentes vergonhosos desta semana de falsidades, de denúncias ocorridas ali no âmbito da CPI e mais de um manifesto e de um pedido de cassação do presidente Bolsonaro recheado de ilegalidades, inclusive de assinatura falsa. Isso não chega? E vamos comparar com o que aconteceu nessa sexta-feira ontem lá na Bahia. Centenas e centenas de pessoas saindo de motocicletas lá sem a presença do presidente para apoiá-lo. Agora nós vamos ter aqui em Porto Alegre, conforme eu disse, no próximo sábado aqui em Porto Alegre, uma motocarreata de milhares de gaúchos que vão sair às ruas para se manifestar em apoio ao governo do presidente Bolsonaro. Porque sabemos que esse apoio forte da grande massa da população brasileira é que garante o governo nesse enfrentamento que ele vem fazendo desde que assumiu em relação aos corruptos que saquearam esse país aqui desde 1500 e que não admite ficar de fora das tetas generosas do Tesouro Nacional. É essa gente, esses donos do poder, eles não admitem isso de modo nenhum. E eu quero incluir aí, inclusive nisso aí, as televisões. Não se deixe emprenhar por essas imagens de hoje da Rede Globo, da Band. É bom que vocês saibam que em relação às emissoras de televisão estão totalmente contra o governo Bolsonaro as redes de televisão Globo e CNN. Totalmente. E são alongamanos desse esquema criminoso do eixo do mal. Não alongamanos. Não tem acerto com a Rede Globo e não tem acerto com a CNN. A CNN aqui do Brasil, ela é um braço armado da CNN dos Estados Unidos que fez e aconteceu lá contra o Trump lá e está a serviço do que existe de pior na sociedade americana. É a mesma coisa, eles são a mesma coisa. E a Rede Globo é a mesma coisa. A Band faz jogo duplo. Ora está com o governo, ora não está com o governo. Faz jogo duplo a Band. Vejam bem, hein? Vejam com quem nós estamos lidando, porque é preciso que se defina claramente quem são os personagens deste enfrentamento que nós estamos tendo aqui no Brasil. Um enfrentamento político do tamanho que nós jamais percebemos antes aqui no nosso Brasil. Esse país está sofrendo uma mudança histórica no Brasil. Não apenas econômica, mas inclusive política, né? Então, de um lado, a Rede Globo, a CNN, oscilando a Band, e totalmente do lado do governo Bolsonaro, o SBT e a Rede TV. E a Jovem Pan. Esse é o jogo. Claro que as redes sociais, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, conta com um amplo apoio. O domínio das forças que apoiam o presidente Bolsonaro nas redes sociais é alguma coisa assim de espantosa e já dura há muito tempo. E não mudou. Pelo contrário, tem se fortalecido. E é preciso que se fortaleça mais. Que cada um de vocês que estão me escutando nesse momento use as redes sociais para transmitir essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Quando alguém me diz, mas essas imagens indo para o exterior, elas podem fazer com que os investidores estrangeiros deixem de apostar no Brasil, eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Hoje mesmo eu estou publicando aqui informações transmitidas pelo Estadão Broadcast e pelo Jornal Valor que são contra o governo, hein? Informações que eles estão passando aí de que nesse primeiro semestre foram registrados aportes no valor de 48 bilhões de reais no mercado de capitais, sobretudo na Bolsa Brasileira, no primeiro semestre. Sabe quando é que aconteceu isso antes da história do Brasil? Nunca! Vocês acham que investidores estrangeiros vão colocar uma fortuna desse tamanho, de 48 bilhões de reais no mercado de capitais aqui no Brasil, sobretudo na Bolsa, se não acreditassem que a economia brasileira ela está se recuperando rapidamente e ela vai crescer já este ano numa taxa chinesa de mais de 5%. E no ano que vem ainda mais do que isso.
Essa informação, para mim, por si só, bastaria para demonstrar o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Que não há por que se preocupar com manifestações, esses esgares do eixo do mal. Eles foram derrotados nas urnas, foram derrotados nas ruas e vão ser derrotados ano que vem também nas eleições. Claro, se o presidente Bolsonaro não for roubado nas urnas, não for roubado nas urnas no ano que vem. Ele vem denunciando isso aí toda hora, hein? Que foi roubado na última eleição, como o Aécio provavelmente foi roubado na eleição dele. O presidente não, disse que foi roubado mesmo, que ganhou no primeiro turno e acabou levando no segundo porque não tinha como, né? Ia dar um pau aí nesse país. Mas agora, no ano que vem, eles estão se articulando todos aí, né? Vai ser a última cartada deles no Tribunal Superior Eleitoral. É tentar ganhar na fraude eleitoral. É por isso que estão tão contra o voto impresso, porque não há razão humana, nem financeira, nem política, nem de coisa nenhuma, que justifique não acoplar na urna eletrônica uma impressora para imprimir o voto do cidadão ali, para que na hora de uma auditoria ele possa ser confrontados os votos que estão depositados numa urna ao lado com os votos que foram registrados na urna eletrônica. Então, essa é uma luta que é preciso ser feita aí. Do outro lado aí, estão juntos ali os grandes partidos políticos que se deixaram subjugar pela retórica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não querem isso aí, não querem. Querem continuar de doninho daquilo ali. Isso aqui é um brinquedo meu e eu posso fazer o que eu quiser. Vocês não se metam nisso aqui. Mas nós nos metemos, sim. Nós queremos voto auditável já. Não dá para ter eleição se não for assim. Não dá para ter. Nós temos que ver o que vai acontecer. E por último, só para lembrar a vocês, um velho ensinamento aí de um marqueteiro do Bill Clinton, né? Eu vou repetir aqui de novo, James Carville. Quando ele foi instado por um eleitor do Bill Clinton na tentativa dele de reeleição, quando ele foi instado a responder de que modo que o Bill Clinton poderia ganhar as eleições se ele estava tomando um pedido de impeachment no Congresso e se tinha sido desmascarado por ter um ato sexual oral com a Mônica Lewinsky em pleno salão oval. E o James Carville respondeu para ele: é a economia, estúpido. Se isso vale para o Brasil, vocês podem acreditar no seguinte: com a nossa economia bombando, como já está aparecendo, e como vai ficar muito melhor ainda daqui para frente, não tem como. É a economia, estúpido. Mas no caso brasileiro não é só isso, não. É tudo aquilo que eu disse para vocês ainda há pouco, de um governo que foi eleito para restabelecer os princípios da legalidade e da moralidade, para ajustar as contas públicas, para devolver um crescimento econômico sustentável e de longo prazo no Brasil, para gerar emprego e renda, que é isso que esse país quer.